Bom dia a todos, a paz, que Deus possa nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amados, essa nossa videoaula, ela é sobre eclesiologia, é um tema que ficou pendente e nós vamos tentar retomá-lo hoje por meio dessa videoaula. Ao modo, né, que é feita a aula, né, por via vídeo, né, o momento de perguntas ele fica suprimido. Mas então nós vamos estar disponibilizando um canal, né? Vocês têm meus contatos, né? Tem meu e-mail, telefone. Vocês podem também recorrer à secretária do núcleo, né? A Cristina, ela vai poder ajudar vocês com quaisquer dúvidas que venham a surgir. Nossa aula de hoje, então, é sobre eclesiologia. A doutrina da igreja, né? Do termo eclésia, do grego, né? Que significa chamados para fora. Deixa eu explicar um pouco o que é a igreja, mas antes eu queria fazer a leitura de um texto extraído de um livro de teologia do Dr. Robert Nichols a respeito da igreja. Ouçam a leitura. Jesus projetou claramente a existência de uma sociedade de seus seguidores que daria aos homens seu evangelho e ministraria à humanidade no seu espírito, e que trabalharia pelo aumento do reino de Deus, como ele fez. Ele não modelou nenhuma organização e nenhum plano de governo para esta sociedade. Ele fez algo mais grandioso que lhes dar uma organização. Ele lhes concedeu a vida. Jesus formou essa sociedade de seus seguidores, chamando-os a unirem-se a ele, comunicando-lhes durante o tempo em que esteve no mundo, tanto quanto fosse possível de sua própria vida, de seu espírito e de seu propósito. Ele prometeu continuar até o fim do mundo, concedendo sua vida à sua sociedade, à sua igreja. Podemos dizer que seu dom à igreja foi ele mesmo, Robert Hastings Nichols. Aqui descreve bem, então, um pouco da origem da igreja, né, do propósito, do fundamento da igreja. E também dá a entender um pouco dessa palavra, essa questão dos chamados para fora. Permitam que eu explique a vocês. Quando nós tivemos Cristologia, vocês lembram, né, que eu tratei a respeito do termo grego Christos, que nossas Bíblias traduzem por Cristo, né, Jesus Christos, Jesus Cristo. Nossas Bíblias traduzem por Cristo, e a gente discorreu que era um termo político além de religioso. Com eclésia ocorre o mesmo. Ocorre a mesma situação. As comunidades gregas, onde se estabeleceu e se fundamentou a chamada democracia, né? A democracia grega, na polis grega, né? A polis é cidade, né? Então as pessoas se reuniam em núcleos. É muito parecido com o sistema hoje que há mais de 30 anos tentam implantar no Brasil, que é o sistema distrital misto, né? Em que cada núcleo elege seu representante, então cada porção do país do estado, do país, da cidade ficaria bem representada. Eram assim, as pessoas faziam as leis nos seus bairros, nas suas cidades, né? Havia uma questão de independência, né? A chamada polis. A cidade era um núcleo, era chamada cidades-estados. Ela tinha um governante, ela tinha ministros, ela tinha um sistema particular diferente da cidade vizinha. Cada cidade definia suas leis. Como eles faziam? Eram infinitamente bem menores, como são as nossas grandes cidades hoje, as nossas metrópoles, né? Naquele tempo tinha polis e hoje nós temos as metrópoles, né? As maior do que a cidade. Então a gente não consegue todo mundo decidir. Temos que eleger pessoas para que decidam por nós. Naquele tempo não. Naquele tempo as pessoas decidiam por si. Elas não elegiam representantes, elas mesmas faziam suas decisões. Então, quando chegava a hora de decidir, de fazer escolhas, né, isso era por meio do voto ou do veto, né? Tu dizia, votava, tu fazia o voto que tu concordava. Tu vetava, fazia o veto, tu não concordava, tu discordava. Então, iam as pessoas de casa em casa chamando as pessoas para decidir. Daí as pessoas batiam na porta das casas e diziam, ó, sai para fora. Estou te chamando para fora, eclésia, para que tu tome as decisões, para que tu escolha junto com a gente. Então, desse termo, eclésia, eles saíam das casas e se reuniam num lugar comum e chamavam esse lugar, então, por indução, por dedução,
por inferência, de eclesia, que nós poderíamos trazer, que literalmente se traduz por chamados para fora, mas a gente poderia também dar um contexto de assembleia, porque era uma reunião de pessoas chamadas para essa reunião, de pessoas chamadas para fora de onde estavam, né? Assim como Cristo nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu, como Deus nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós somos chamados para fora para estar num lugar comum, e esse lugar nós também chamamos de assembleia. Então perceba que a assembleia é um termo tanto político como religioso, tal qual Cristo. Ou seja, aonde se reúnem hoje os nossos congressistas? Na assembleia. Aonde se reúnem os crentes nascidos de novo, que foram tirados, foram chamados do pecado? Se reúnem na assembleia. Inclusive nós temos igrejas chamadas de assembleia. Eu quero ler um contexto mais histórico da assembleia com vocês, do melhor da igreja. O Novo Testamento ele tem várias palavras para descrever a igreja. Vários termos, né? O corpo de Cristo, a congregação. Paulo, por exemplo, faz analogias, ele diz que nós somos o corpo de Cristo, depois ele fala que nós somos um edifício de Deus, lavoura de Deus, ou seja, trazendo aquela ideia da semente, que a semente foi plantada no nosso coração, né? Jesus usa a parábola do semeador, plantada a semente no nosso coração, ela germinou, usa também a figura do edifício, que eu gosto bastante, né? A questão do fundamento, né? Jesus é a rocha angular, né? A pedra de esquina, a principal pedra, aquela pedra que foi rejeitada pelos construtores. E sobre essa pedra é edificada a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Como assim? Os profetas são os escritores do Antigo Testamento, desde Moisés até o velho e bom querido Malaquias. Ou seja, todo o Antigo Testamento é a doutrina dos profetas. A doutrina dos apóstolos é tudo que os apóstolos ensinaram, começando pelos apóstolos mais diretos de Cristo, né? Mateus e João, que eram seguidores diretos, Lucas, que era um discípulo de Paulo, Marcos, né, João Marcos, que escreve o segundo evangelho, que era um discípulo de Pedro. Ele, na verdade, escreve o que seria o evangelho de Pedro, as crônicas de Pedro, né, com os discursos de Pedro em Roma. Por ocasião de sua morte, não tinha quem o substituísse, então ele compila todos os discursos de Pedro, faz uma cronologia e dá o nome de evangelho a essas crônicas petrinas. Só para dar um exemplo. E depois também os outros apóstolos, como Tiago, irmão de Jesus, Judas, João de novo vai fazer algumas cartas e vai fazer o Apocalipse e por final da vida vai fazer as suas cartas. Primeira, segunda e terceira epístolas de João. Paulo também escreve junto com Lucas quase metade do Novo Testamento, o escritor anônimo de Hebreus. Eles vão fundamentando a igreja, eles vão dando a fundamentação da doutrina. Então nossa igreja, ou a igreja de Cristo, é fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu acho muito curioso que as pessoas dizem, eu já fui líder de jovens e ouvi bastante, as pessoas dizem assim, chegam para o líder de jovens, eu não vou mais mandar os meus filhos no culto porque vocês inventam muitas regras. A igreja de vocês inventa muita regra. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Queridos, a igreja não inventa regras. O que a gente pode fazer é normatizar os nossos cultos. A gente pode fazer normativas que vai mudar de igreja para igreja. Nós fazemos culto sábado, nós fazemos culto domingo, nós fazemos culto de manhã. Nós vamos fazer a parte das ofertas antes do louvor, nós vamos fazer o louvor no final do culto. A gente pode criar normativas, mas regras, doutrina, nós não inventamos. As doutrinas, elas são estabelecidas pelas Sagradas Escrituras. Elas são estabelecidas pelas Sagradas Escrituras. As doutrinas são estabelecidas na Escritura sobre o fundamento, sobre a rocha que é Cristo. E sobre essa rocha é edificada as doutrinas da igreja, a doutrina dos apóstolos e dos profetas, segundo Paulo diz. Os membros dessa eclesia, dessa congregação, dessa assembleia, são denominados nas Escrituras por vários textos. Por exemplo, irmãos, crentes, santos. Santos significa literalmente consagrados a Deus ou piedosos. Os eleitos, que é um termo que eu gosto bastante. Eleitos segundo a presciência de Deus, né? Discípulos, o que significa literalmente aprendizes, né? Alunos. Cristãos, em Antioquia, né? Onde a igreja começou a ser missionária. A primeira vez que os cristãos foram assim chamados foi em Antioquia. E ao que parece foram chamados assim como de uma maneira pejorativa, né? Como um insulto. Cristãos, né,
significa pequenos cristos, né? Para dar a ideia de que eles eram cristos em miniaturas, né? Eram discípulos de Jesus. Mas como Jesus era rejeitado, como Jesus era odiado pelos judeus, e onde os judeus estavam, eles estabeleciam essa repulsa, essa aversão ao Messias, né? A Jesus, a Cristo. Então, eles chamavam, vocês são iguais a Cristo, são pequenos cristos. Falavam isso de pejorativo, né? E, na verdade, eu e todos os irmãos ao redor do mundo nos sentimos lisonjeados de sermos chamados cristãos, porque quem nos chama de cristão, por esse contexto, por essa condição, está nos considerando iguais a Cristo, ou no mínimo seus seguidores e seus imitadores. Então eu fico bem realizado com esse tipo de, entre aspas, insultos. Os do caminho também são assim chamados, Atos 9:22, por exemplo, em versões mais antigas, como por exemplo a versão brasileira, diz que eles eram os do caminho. E eu falei também sobre as ilustrações da igreja, né? Corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo, edifício, lavoura. A respeito da... eu ia perguntar se vocês têm alguma dúvida, mas não tem como vocês me dizer agora, tenho dúvida. Então, por favor, vocês estão acompanhados da nossa irmã Cristina, secretária do Núcleo, que tem feito um trabalho excepcional, está de parabéns. Ela pode atender qualquer demanda de vocês até aqui, não só até aqui, na sequência dessa aula, mas até aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem dirigi-las à irmã. Se quiserem nos dirigir também, a gente está à disposição, mas a Cristina está bem habilitada e capacitada para atendê-los aí no Núcleo. A construção, melhor, a fundação da igreja, ela é muito discutida. Ela é muito discutida. A igreja nasceu no Pentecostes. A igreja nasceu no coração de Deus. Como Deus existe, ou melhor, como Deus é na eternidade, então ela não pode ser considerada cronologicamente, o que é um fato. A igreja nasceu em 1517, em 31 de outubro de 1517, para sermos bem precisos, na Reforma Protestante. Não, a igreja nasceu com o avivamento da Azusa Street, nos Estados Unidos, em 1911, entre 1906 e 1911. Então agora em 2011 estaria fazendo, 2011 agora teria feito 100 anos. Não, foi na Reforma Luterana, então protestante de Lutero, então tem 500 anos. Não, foi no Pentecostes, então tem 2000 anos. Queridos, historicamente, embora eu ache mais importante considerar historicamente, eu queria ver como o Dr. Miles Pullman considera essa questão. Ele considera a fundação da igreja sobre dois aspectos, o profético e o histórico. Israel é descrito como uma igreja num sentido de ser uma nação chamada dentre todas as outras nações para ser um povo de servos de Deus. Atos 7:38 ilustra bem. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, a palavra congregação, referindo-se a Israel, foi traduzida pelo que mesmo? Eclésia, que nossas versões modernas transliteram transcrevem como igreja. Israel, pois, era uma congregação, ou a igreja de Javé, nome de Deus. Depois de a igreja judaica o ter rejeitado, Cristo predisse a fundação de uma nova congregação ou de uma nova igreja, uma instituição divina, ou melhor, da igreja, uma instituição divina que continuaria sua obra na terra, Mateus 16:18. E essa é a igreja de Cristo, a igreja de qual nós fazemos parte, que veio a ter existência no dia de Pentecostes. Que então, o dia de Pentecostes é considerado historicamente o dia da fundação cronológica, lógica e histórica dessa igreja, que sempre existiu no coração de Cristo, que sempre existiu no coração de Deus. Notem até que tratamos esse tema quando falamos sobre o pecado, que o pecado, Deus criou uma vacina para o pecado, que é a cruz de Cristo, né, que nos livra do pecado. E essa cruz de Cristo, lá em Apocalipse 13, diz que Jesus foi morto pelos pecados do mundo antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus inventou uma vacina que não havia ainda a doença. Imagina hoje um cientista desenvolve uma vacina e apresenta para o mundo. Puxa, essa é uma vacina moderna, para que serve, o que ela cura, sobre o que ela previne. Não, ainda não existe a doença. Pô, esse cara seria chamado de louco, né? Mas Deus inventou, na sua infinita sabedoria, uma vacina para uma coisa que ainda não existia, uma coisa que entrou no mundo lá com Adão e Eva, sendo que na eternidade Cristo já foi determinado, já foi estabelecido como um sacrifício pelo mundo. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e a si mesmo se entregou pela sua igreja. Então, queridos, notem
Percebam que a igreja sempre existiu no coração de Deus, mas se manifestou historicamente no dia de Pentecostes. Quero falar sobre as ordenanças da igreja. Quais são as ordenanças da igreja? A gente já falou sobre os membros, sobre os nomes, né, que a igreja dá. As ordenanças, basicamente, elas são duas, né? Ordenanças no sentido de atos, né? Vamos usar aqui o termo ritual, mas no sentido de rito, de memória, né? De fazer algo em constância, né? Fazer algo contumaz em favor, em referência em referência a algo que aconteceu. Então a gente tem duas ordenanças da igreja nesse sentido, que são o batismo e a ceia do Senhor. Tanto o batismo como a ceia do Senhor. Quer dizer, eu quero fazer uma propaganda agora de deixar um suco pronto pra mim, porque quando eu começo a falar eu fico com muita sede. Vocês já devem ter percebido isso, né? Queridos, entre as obras da igreja, além das suas ordenanças, a igreja também se estabelece sobre obras, né? Eu penso que não há necessidade de falarmos sobre batismo e ceia do Senhor, né? Nós fazemos todos, né? Já o fizemos todos, né? Acho que todos são batizados. O fazemos uma vez na vida, uma vez nós somos batizados só. Mas de forma contumaz, para usar uma palavra que o professor Juliano Souto gosta bastante, de forma contínua, né? Nós fazemos a ceia do Senhor em memória dele até que ele volte. Mas a igreja também tem algumas obras, né? E o Dr. Meyer Pillman elenca pelo menos 4. O primeiro seria a pregação da salvação, né? A obra da igreja é pregar o evangelho a toda criatura. Mateus 28 vai dizer isso, né? E explanar o plano da salvação tal qual é ensinado nas Escrituras. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la à igreja, por provê-la, e a igreja deve torná-la real por proclamá-la. Vamos ver de novo. Cristo tornou acessível a salvação por provê-la, e a igreja deve torná-la acessível por proclamá-la. Outro método, ou melhor, perdão, outra obra da igreja seria prover meios de adoração. Israel possuía um sistema de adoração devidamente estabelecido, né, que era o código levítico de adoração, por meio de sacrifícios, de ofertas. Por esse método, ou melhor, por esse código, por esse sistema de adoração estabelecido por Deus, eles se achegavam a Deus em todas as suas necessidades e crises da vida. Assim também a igreja deve ser uma casa de oração para todos os povos, onde Deus é cultuado em adoração, oração e testemunho. Essa casa de oração para todos os povos, é o que a Bíblia fala, né? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Até tem muitos ministérios que usam esse nome. Esse termo, né, todos os povos, era um recinto do templo que servia exclusivamente, só os não-judeus podiam entrar ali no santuário, naquele local. E ali também os judeus, como tinham acesso a quase todas as dependências do templo, né, eles também iam ali para orar pelos gentios, pelos não-judeus. Então, quando um não-judeu entrava naquele lugar, que é o único que ele podia estar, ele entrando ali, ele via os judeus orando por eles. E isso, de alguma forma, deveria convencer o coração deles, né? Entendendo que esse é um plano da igreja, né? É uma obra da igreja. Prover meios de adoração, de comunhão, né? De intercessão. E então, eles, com o passar do tempo, pararam de usar aquele local para isso e estavam usando para outra coisa. Adivinha para quê? Para fazer venda de animais, pombos, cordeiros, ovelhas para o sacrifício. Então, e até aí tudo bem se fosse só isso. Mas eles estavam ainda usando valores muito abusivos, né? Faziam taxa de câmbio, né? Porque em Israel funcionava a moeda romana, dentro do templo funcionava o ciclo do santuário, né? O chamado ciclo do santuário, que hoje é a moeda de Israel, né? O shekel novo, né? Que é a moeda hoje corrente em Israel. Então Jesus chega ali e vê os caras vendendo, por isso que ele expulsa todo mundo dali. Porque ele fala, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões. Mas essa casa, ou seja, esse recinto onde eles estavam, seria chamado casa de oração para todos os povos. Eles eram para estar ali, orando pelos gentios, não recebendo judeus e gentios e roubando deles, vendendo coisas bem acima dos valores tabelados. A terceira obra da igreja seria promover a comunhão religiosa, dando aqui um conceito de religião contextuado à fé da pessoa. O homem não é um ser social, ele anela comunhão e intercâmbio de amizade. É natural que ele se congregue com aqueles que participam dos mesmos interesses.
A igreja provê uma comunhão baseada na paternidade de Deus e no fato de ser Jesus o Senhor de todos nós. É uma fraternidade daqueles que participam de uma experiência espiritual comum. Então, uma terceira obra da igreja, lembrando que a primeira é a pregação da salvação e exposição das escrituras, em particular o plano da salvação, exposição do evangelho. A terceira seria prover meios de comunhão e adoração. Prover meios de adoração, né, e oração. E a terceira, prover meios de comunhão, de estarmos juntos, ou seja, a igreja tem que propiciar que os seus membros, né, que os seus membros da instituição, da igreja, possam ter momentos de comunhão e momentos de adoração. E ela também, por quarto momento, ela tem que estabelecer ou sustentar uma norma de conduta moral. A igreja, assim como Israel foi chamado para ser luz entre as nações, e não conseguiu ser, a igreja também é chamada para ser a luz do mundo e o sal da terra. A igreja é a luz do mundo que afasta a ignorância moral e é o sal da terra que preserva da corrupção moral. A igreja deve ensinar aos homens como viver bem e de maneira que se preparar para a morte. Deve proclamar o plano de Deus para regulamentar todas as esferas da vida e de sua atividade. Contra as tendências para a corrupção da sociedade, deve-se levantar a sua voz de admoestação. Em todos os pontos de perigo, deve colocar uma luz como sinal de perigo. Então, essas são as obras da Igreja de Cristo. Queridos, há muito mais assuntos para se tratar, mas basicamente a gente tem esses mais pertinentes, né, a respeito da Igreja. Eu recomendo a leitura da apostila, recomendo que vocês ao menos separem alguns versículos, né, em função do tempo limitado que a gente tem para fazer o vídeo. Eu recomendo a vocês que façam leitura pública, inclusive se organizem na própria aula, para agora encerrando a aula, façam leitura de alguns versículos bíblicos sobre a igreja. E também eu recomendo que façam a leitura, a exibição de uns slides sobre sistemas de governo da igreja, que eu vou estar passando para vocês. Vou estar passando para a nossa irmã Cristina e ela vai encaminhar para vocês. Quaisquer dúvida, nós estamos à disposição, mas vocês estão bem encaminhados aí. O Senhor nos deu uma secretária muito capaz, muito habilidosa, com formação teológica, para nos dar todo esse aporte aí. O Stergs realmente está bem servido nessa questão. Queridos, quaisquer dúvida, nós estamos à disposição. Façam agora a leitura dos versículos bíblicos pertinentes. A maioria deles está na apostila sobre eclesiologia. Vocês podem remontá-los, fazer uma leitura pública, uma leitura intercalada dos textos, né? Eu peço que prestem atenção quando fazem leitura intercalada. É importante ver se não há muita divergência em versões, porque às vezes na tradução não muda o sentido, mas muda a coerência, né? Então, o ideal em leituras intercaladas é que se use a mesma Bíblia para fazer a leitura intercalada. É uma recomendação apenas. E também façam uma exibição ou uma exposição sobre uns slides sobre sistemas de governo da igreja. Por que uma igreja é com bispo, outra é com pastor, outra é com presbítero? Por que lá é obreiro, aspirante e pastor? Aqui na igreja batista é diácono, evangelista e pastor. Cada igreja tem o seu sistema de governo e eles se baseiam praticamente em 3. E isso a gente vai poder estar vendo nos próximos slides, nos slides que vão ser passados a seguir. Então, queridos, gente, esse suco é uma delícia. Queridos, que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. A nossa oração é que esse vídeo possa de alguma forma abençoar a vida de vocês. Em nome do Senhor, nossa oração é que Deus possa iluminar os nossos corações, trazer a sua revelação, que é o oposto da religiosidade. Queridos, Deus abençoe a todos. Eu amo vocês, vocês vivem no meu coração. E é uma honra, é um privilégio poder compartilhar algo que Deus me deu. Sempre é. Compartilhar algo que Deus me deu, repartir algo que Deus me deu, poder estar repartindo com vocês. Que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus. Amém.